Então, a gente está testando o Conferência Web, que é uma iniciativa das universidades federais, e ele é muito importante no sentido de democratizar, da gente não ficar só dependente de mecanismos privados. Pedir para entrar. Peraí, deixa eu ver aqui. Em tese, todo mundo está liberado para entrar. Deixa eu ver aqui como é que tá isso. No meu, permissões e política. Política de convidados, aplicar, tudo certo. Deixa eu ver aqui. Mensagens. Transcrições. Deixa eu ver se está transcrição, ok. Consigo legenda? Deixa eu ver se eu consigo ficar com legenda. Vitor Hugo, consigo entrar? Mensagens, novas todas compartilhadas, galeria, enquete, sala de apoio, temporizador, painel de engajamento, configurações. Muito interessante esse aplicativo. Deixa eu ver aqui se faltou alguma coisa. Bom dia. Tour. Bom, participantes, acho que tá todo mundo. Eu aprovei todo mundo, assim. Deixa eu ver se tem algum comentário lá no WhatsApp. Vitor Hugo tá por aí? Bom dia. Beleza. Então tá todo mundo Tô dentro, eu aqui. acho. Ninguém reclamou, ninguém. De última hora, eu decidi testar essa plataforma. Eu acho ela bem interessante. Eu tô vendo que ela tem muito mais recurso do que tem da primeira vez que eu entrei, eu testei ela. Que eu testei logo no início, logo assim tinha lançado, e ela era muito básica, muito basicona. Agora ela me parece muito mais completa, assim, muito mais rica, assim, até do que as versões pagas, assim. Só o fato de a gente gravar sem ter que usar o OBS Studio já é um avanço em relação ao que a gente tinha antes. Vamos lá, vamos devagar. Então vamos lá. O que que temos para hoje? Temos avanços no curso novo. Ele está praticamente pronto, falta só montar no Moodle. E eu queria aproveitar a experiência que foi com esse curso novo e começar a redimensionar o nosso trabalho aqui, começar a pensar as nossas formas de trabalhar. Mas para isso eu precisava entender um pouco como é que vocês veem essa situação, não só no trabalho nessa extensão, mas no mundo, para quem não é da UFRJ, e no caso específico de quem é aluno da UFRJ, como é que vem isso no dia a dia, como é que aparece isso, como é que a universidade existe para você, e como é dentro desse cenário que existe a universidade, existem as extensões, como é que você hoje vê as extensões, o que, que é o melhor uso das extensões, e o que, que seria um uso não agradável, que a gente não deveria privilegiar. Eu estou trazendo uma discussão para o coletivo, sobre no mundo de hoje, que a gente tem um monte de IA, tem um monte de produção de conteúdo, tem um monte de gente fazendo coisa o tempo todo, né? E a internet já é uma interação maior de pessoas, perdão, de robôs, de máquinas, do que de humanos, numa extensão universitária que é toda online. Como é que a gente vê isso? Como é que a gente gostaria de participar dessa extensão? Deixa eu só dar uma olhada no WhatsApp aqui, ver se tem alguma coisa. Beleza. Então, a conversa hoje é: depois que a gente fizer um quebra-gelo, eu vou apresentar o que tem de novidade em relação ao curso novo, Eleições e Governo, e eu quero abrir já no quebra-gelo para vocês começarem a falar sobre a sua experiência, ou no passado, ou no presente, como foi a universidade e como é que vocês ligam esse papel da universidade hoje a esse mundo que está povoado de uma série de contribuições, assim, não há falta de conhecimento, ao contrário, há uma overdose de coisas pedindo a nossa atenção.
E como vocês acham que deveria funcionar? Como é que vocês acham que a gente deveria se inserir nesse processo, nessa situação? Qual a melhor forma, qual a forma mais interessante? Claro que nem eu tenho uma solução, uma visão acabada sobre isso, até porque muitas coisas que a gente está falando são processos em desenvolvimento, coisas que estão acontecendo, a gente não sabe exatamente todos os desdobramentos dele, nem como esses processos vão estar amanhã. Então ninguém tem que ter uma fórmula mágica, mas é muito mais uma coisa de sentir. Como você sente essas experiências hoje? Qual é a sensação? E o que seria desejável? O que vocês sentem falta em relação a esse ambiente, a essa situação? Como é que a gente pode existir melhor dentro dessa nossa experiência de extensão? É isso. Ficou claro isso? Então a ideia é abrir para vocês falarem um pouquinho. A gente tem até um cronômetro aqui, me parece que ele está para cinco minutos, é o padrão aqui. Deixa eu ver. Ele tem esse padrão. Ele aparece. Peraí, vou ligar ele aqui. Ele aparece para vocês? Então ele está com 4,50. Como é que eu zero ele? Deixa eu ver aqui. Ah, já achei aonde. Pana. Reiniciar. Ah, ok. Então eu posso definir um tempo para cada um. Vocês preferem que marque o tempo para testar o brinquedo novo? Diminui esse tempo? 5 minutos tá bom? 3 minutos? 2 minutos? O que vocês acham? 5 minutos, né? E a gente vai testando, vamos ver se funciona ou não. Ah, Tá tem bom, uma cinco hipótese de minutos. música aqui, deixa eu ver aqui. É. Tem relaxante, calma, animada. Deixar relaxante para ver o que acontece. Eu sei que é sempre difícil, e eu sei que eu falei de uma coisa muito genérica, né? Muito geral, assim. Mas quem gostaria de começar a passar uma primeira experiência? Pode falar de um relato pessoal seu com essa ou com outras, não precisa citar nomes ou lugares, né? De extensão que acha positiva ou negativa, coisas que a gente poderia aproveitar ou não deveria, em hipótese alguma, aproveitar no nosso trabalho de extensão. Propositadamente, eu tenho deixado muito solto o trabalho, porque eu não vou cobrar de vocês enquanto eu não tenho clareza exatamente de qual é a direção, qual é o certo a seguir. Do momento que a gente vai definindo isso, aí é mais fácil ter uma cobrança, ter um acompanhamento mais efetivo, mas eu não vou fazer nenhuma cobrança de vocês de coisas que eu ainda não tenho ainda clareza. E para isso eu quero conhecer melhor isso. Quero conhecer melhor como é que vocês estão vendo isso. Vitor Hugo, 5 minutos. Só vou tirar. Peraí, tá. Peraí, calma aí. Parar. Tô me ouvindo? Tô me ouvindo? Vou reiniciar. À Oi. vontade. Tô, tô, tá. Bom dia, estão me ouvindo? Então, eu acho que eu compreendo que uma das ferramentas mais importantes dessa formação que a gente está iniciando é a questão de, principalmente como universitários, ou ex-universitários, pessoas que estão no meio acadêmico, eu acho que a função principal é suscitar reflexões, né? Eu acho que as reflexões que a gente se propõe a fazer, quem já concluiu a graduação, ou quem tem 2 graduações, ou quem está fazendo mestrado, ou doutorado, ou qualquer outra coisa na vida acadêmica, é suscitar reflexões. Mas eu acho que no mundo de hoje, conforme o professor Ronald Garcia falou, que tem muito conhecimento e a gente tem que aprender a internalizar e canalizar isso para o nosso próprio aproveitamento, né? Enquanto pesquisadores, eu acho que é a questão de você mostrar que existe uma prática científica que pode ser acoplada com uma experiência, né? Eu acho que, por exemplo, eu participei do... Eu até queria falar com vocês sobre isso, né? Eu participei do programa Jovem Cientista Carioca da Prefeitura e acompanhei 2 jovens. É incrível, e uma das jovens ficou como um dos melhores prêmios, uma das pontuações maiores, né, no projeto do Jovem Cientista Carioca, pela minha orientação. Eu acho que
como jovens de conhecimento, que luta pela... Porque a ciência também revela a verdade, né? A gente não pode achar que não, mas a ciência também revela a verdade. E a gente, no mundo hoje, em risco, de acordo com até aquele documento que eu mandei no, no, no grupo, numa globalização econômica, num risco constante, onde tudo é imprevisível. No entanto, apesar de ter imprevisibilidade, o Estado-nação que a gente conhece ainda é cedo para falar que ele está, vamos dizer assim, defasado ou atrasado, os poderes tradicionais, né, costumo dizer. Eu acho que a gente tem que oferecer uma perspectiva nova para a sociedade contemporânea, em termos de pesquisa, de inovação dos serviços públicos, né? Para o setor público, para o setor privado, para a mobilização, para inovar mesmo. Não é destruir o que vem, o que está à nossa disposição, né? Mas é aproveitar o que tem de bom e oferecer caminhos novos. Eu acho que essa é a função das lideranças, né? Seja elas emergentes, né? Pesquisadores voluntários. Eu também fui pesquisador voluntário de um programa da Uninter, onde eu fiz ciência política, sobre administração pública e seus controles, né? E fui pesquisador voluntário durante um ano. Eu acho que esse é o papel do jovem hoje, do cientista, né? É oferecer caminhos novos, sem destruir o que está atrás, né? Mas oferecer uma inovação, né? Inovação significa isso. Inovação no mundo de hoje, não só a nível empresarial, né? De setor privado, segundo setor, vamos dizer assim, mas do setor público, porque a gente vive hoje, apesar de termos evolução do conhecimento, isso não significa necessariamente um avanço moral da sociedade. A gente vê que ainda tem fome, miséria, desemprego estrutural, né? A gente vê que ainda tem problemas sociais que sobreviveram e sobrevivem a essa exaustão de conhecimento que a gente tem, né, na sociedade. Problemas sociais que são seculares. Então, qual é o nosso papel? É oferecer novas reflexões, em suma, né, para concluir. Novas reflexões, novos caminhos, novos papéis, uma nova sociedade que está em disputa. Aí, esse ano a gente tem eleição, então a gente tem que ficar atento para a gente escolher representantes que estejam em consonância com os objetivos da nação, com o projeto de nação, saúde, educação, transporte de qualidade, novas formas de Não, tranquilo. financiamento Mas, de Vitor, eu transporte, entendi que você fez infraestrutura um urbana, panorama geral, mas assim, em logística, termos menos práticos, como é que você acha que desigualdade seria isso? social, por aí. Enquanto, Então, eu queria em termos agradecer minha práticos. oportunidade de A fala. gente, Obrigado. aí, por exemplo, uma coisa que eu já pensei, a gente pode fazer com uma certa frequência, tipo de 15 em 15 dias, um grupo de estudo, e desse grupo de estudo sai a produção de Em coisas, termos práticos, incentiva as pessoas a escreverem sobre eu aquele acho tema. que Acho que a gente esteve muito perto disso já, com a possibilidade. Uhum. isso. Isso, eu acho que é contribuir com a vivência acadêmica de escrever, né? Fazer projeto, ter aquela Uhum. experiência que o mundo do conhecimento exige. Porque não adianta só teoria e não ter Sofia, aquela conseguiu vivência falar? prática, Conseguiu né? A resolver a gente questão do precisa som? ter a Deixa eu praticidade, perguntar aqui, enfim, em não suma, né? conseguiu? Eu acho que é exatamente isso, porque o mundo que a gente tem hoje exige isso, né? Acho que minha internet não está colaborando. Vou te dizer que eu acabei, não sei se vocês perceberam, mas eu tive um pique de luz aqui, né? Eu fiquei por conta da bateria do notebook. Mas foi como foi, voltou rapidinho, acho que vocês nem chegaram a sentir. Eu só tive que mudar, fechar minha câmera aqui para acender a luz ali, que voltou toda amarela, assim. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. A internet dela não está colaborando. Mas isso, Sofia, deve ser. Mas isso é uma questão de configuração. Vai testando. Então vamos lá.
Mas de qualquer forma, essa reunião, em tese, vai ficar gravada e eu pedi que tivesse transcrição. Não sei se vai sair, né? Acho que ficou mais claro agora que seria esse quebra-gelo. Então, a ideia é cada um falar um pouquinho da sua experiência, como é que vê as coisas, como é que gostaria que as coisas fossem, como é que não gostaria que as coisas fossem, né? O Vitor Hugo já fez um excelente trabalho aí de dar um pontapé, trazer esse macro cenário, trazer um pouco dessa contribuição, principalmente da questão da escrita, de como é que a gente pode aperfeiçoar isso. Mas a ideia é ouvir mais gente, ouvir o máximo de pessoas. Vamos lá, quem se candidataria agora? Tanã, tan. Gente, opiniões. Diga, Vitor. Não, agora a gente tem Acho que eu falei demais, né, Ronald? um brinquedo novo. Esse cronômetro é ótimo, assim, porque ele regula muito essa questão, entendeu? Eu acho que até comentar sobre isso, eu acho que eu falei demais. Gente, mais opiniões. Sim, sim. Juliana. Oi, professor, consegue me ouvir? Então, isso, eu acho que por uma questão pessoal, eu acho que a produção de conhecimento, enfim, nesse contexto todo, com as IAs, assim, super em alta, eu acho muito importante, por uma questão pessoal, a gente dar um passo atrás em questão de produção de conhecimento nas extensões, porque para incentivar mesmo as pessoas a pensarem e produzirem conhecimento no meio universitário, hã, com um pouco Uhum, menos do uso da IA. verdade. Porque eu acho muito Mas como é que importante você. Mas incentivar os entendo que tem alunos, que ter a uma visão pensarem por mais si crítica e mesmos que as e pessoas. produzirem Hoje a gente está num ponto conhecimento sem usar tanto assim. essas ferramentas, porque eu acho que está é, sendo Digamos, algo se fosse o muito cigarro, utilizado você em estaria excesso. fumando todo mundo trancado num quarto, assim, digamos assim. Seria esse o movimento que a gente está hoje. A gente usa IA de uma forma completamente despropositada e hoje, essa semana, eu vi uma coisa que eu acho que tem muito a ver. Assim, quanto pior você é sobre um assunto e quanto mais você usa IA sobre aquele assunto, mais evidente vai ficar o quanto você não sabe daquele assunto, porque você não vai ter know-how para comentar, corrigir o que a IA está fazendo. Então essa sua fraqueza vai aparecer e você vai achar que está resolvendo ou cumprindo tarefas ou fazendo coisas, mas na verdade você está se expondo mais. Uhum. E como é que você acha que deveria ser? Nem botei o Sim, contador, sim, perdão. Como é que você acha que poderia ser melhor uma extensão que é toda online nesse universo? Assim, o que para a sociedade a gente deveria produzir de interessante? A começar pela gente mesmo, com assim, o que a certeza. gente poderia produzir para a gente interessante, que faça sentido nesse mundo de IA, nesse mundo de sobrecarga de informação, de busca da atenção do outro o tempo todo? Hum. Uhum.
Sim, sim, sim. Acredito que uma Vitor produção Hugo, mas mais Vitor Hugo, deixa, humana, daqui a pouco eu já te chamo. Deixa eu e só com ouvir mais, enfoque nas mais pessoas, opiniões e de não quem ainda não nas falou. IAs Mais e opiniões, vamos bibliotecas lá. e tecnologias, mas com enfoque nas pessoas reais, nos sujeitos reais. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Eu queria achar o chat aqui. Ah, peraí, aqui. Olha só. Letícia, acho que um dos pontos mais fortes da extensão é o fato de que não é obrigatório, tem muitas opções, então fica mais fácil ter engajamento por pessoas que querem compor por interesses próprios, mas ainda é difícil fazer uma conexão com a população, de uma forma geral. Mostra em como a gente pode conectar com quem. Peraí, que entrou o Gabriel. Mostra em como a gente pode se conectar com quem é de fora da universidade. Legal. A maioria nem tem noção da gama de oportunidades que uma extensão pode oferecer. Muito bom comentário, Letícia. Letícia levantou a mão. Diga, Letícia. Deixa eu ligar o contador aqui. Dá sim. Hum. Me ouvindo? Dá para me ouvir? Eu estava pensando aqui, assim, pensando em economia de atenção, eu acho que tem uma outra extensão, eu não participei ainda, que ainda está para ter reunião, mas elas tiveram uma boa ideia, assim, de criar, por exemplo, um podcast semanal para poder ir comentando assuntos relacionados, no caso, à educação ambiental. E também, como geralmente a maioria das pessoas não vai ler um texto acadêmico de 80, 100 páginas, a questão do guia que a gente tinha comentado também ia ser muito interessante, sabe? Guia, e-book, alguns materiais mais curtos, mas assim, digitais, que bastante gente possa ter acesso. Excelente. Deixa eu só. Até Acesso de Até na posse. questão, eu não lembro se foi, acho que foi aqui mesmo, que a gente tinha falado já faz há muito tempo, Uhum. de pegar alguns trechos de gravação para fazer vídeo curto, para shorts, essas coisas. Uhum. Ótimo. Eu vi também que acho que o Gabriel postou uma mensagem. Deixa eu ver aqui. Acho que a Letícia encerrou. Vou parar o cronômetro. Ainda estou me acostumando com esse novo brinquedo que é essa sala aqui. Mensagens. Vamos lá. Gabriel, com a AI evoluindo e avançando cada vez mais no mercado, como combatemos isso de forma geral? Pois eu acho mais complicado deixarmos a IA de lado ultimamente, pois se tornou muito dependente da sociedade. Então, se deve haver um controle, mas a IA entraria com algum tipo de vício nesse meio acadêmico? Hum, excelente pergunta, Gabriel. Não sei se eu entendi direito, mas na verdade, a gente não fala de um uso da IA, a gente fala de vários usos da IA. Tem dos usos mais variados. Tem desde aquilo que eu falei antes, da pessoa que não sabe fazer alguma coisa, vai usar a IA e vai aparecer o quão limitada essa pessoa é. Inclusive, dar um exemplo meu ainda hoje nessa reunião. E
outras situações em que a IA pode entrar para agilizar, fazer certas tarefas que levaria muito tempo e liberar a pessoa para fazer outras tarefas. Assim, eu tenho a impressão que a gente não está caminhando para um mundo assim, pessoas com IA e pessoas sem IA. Mas, na verdade, pessoas que usam bem IA e pessoas que usam muito mal IA. E a coisa dá muito ruim, dá muito errado, entendeu? Acho que a gente está mais próximo desse segundo cenário e não do primeiro. Assim, não é uma questão de com IA, com IA ou a favor IA ou contra IA, mas que tipo de uso você faz de IA? Eu acho que é uma sofisticação a mais dessa discussão. Assim. Mas vamos ouvir mais gente. Mais opiniões. Sofia, conseguiu resolver? Deixa eu botar aqui nos sites. Aparece para vocês as mensagens quando eu mando aqui no chat? Ah, legal. Mas, por exemplo, se eu fizer isso, vocês só veem os rostos, não é isso? E se eu só voltar a estar visível se eu botar aqui, é isso? Para todo mundo? Ou quando eu fecho para mim, eu fecho só para mim, não fecho para vocês? E vocês é que escolhem deixar aberto ou não? Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Ah, vou mandar um print para Sofia. Não, não é isso. Só um minutinho. Era isso que eu queria. Ué, por que eu não consigo fazer o traço? Não. Ah, tá. Ué, não consigo fazer em cima da foto. Ok. Pronto, mandei. Vamos lá. Mais opiniões. Faz sentido a gente, de 15 em 15 dias, se reunir para estudar e aí começar a ver o que pode sair dessas conversas? Porque, vamos lá, aí deixa eu partir logo para as novidades. Eu estava com um hiato muito grande, uma dificuldade muito grande em relação à edição dos vídeos
do curso novo. Eu tentei montar um grupo para fazer isso. O grupo começou muito bem, foi muito bem, mas acabou não funcionando. Aí depois tentei montar um esquema de ter uma pessoa para gerenciar e fazer um mecanismo pago mesmo para as pessoas fazerem fora da extensão. Foi uma outra ideia que foi tentada, mas as duas não caminharam bem, principalmente porque eu mesmo não dei muita atenção. E muitas vezes isso tinha um erro de comunicação aí, que pedia uma coisa, vinha outra, ou depois que vinha, percebia-se que, na verdade, o que se queria era outra coisa. Isso levou um bom tempo a ser resolvido. Como é que eu consegui resolver de uma forma bem básica, não da forma como eu gostaria, não do sonho ideal, mas da forma como deu para resolver, foi justamente apelando para a IA. E com certeza não ficou uma boa edição de vídeo, mas ficou a edição que eu preciso para vencer essa etapa. Né? Tem coisas que, se eu voltar e me dedicar, eu consigo melhorar a edição, mas para fazer no atacado, e foram 56 vídeos no final editados, né, nasceu já, e com isso nasceu já o curso novo. Na parte de edição de vídeos, ele está pronto. Então, acabou que aconteceu com esse segundo curso, a mesma coisa do primeiro, que eu queria evitar nesse, mas acabei não conseguindo evitar, que é fazer todo o trabalho à parte das pessoas, né, da extensão, a parte da equipe. Na verdade, da outra vez eu gravei os vídeos sozinho e pedi uma pessoa e paguei uma pessoa para editar para mim no primeiro curso. Nesse segundo curso, eu gravei os vídeos e acabei pedindo para a IA fazer para mim. Né? E aí, o que eu resolvi fazer? Eu vou tentar, sem grandes pretensões, sem tentativas de ser a coisa mais faraônica, a coisa mais impactante do mundo, ou entrar naquela lógica de algoritmo de rede social, de ter muitos seguidores, ter muitos likes, etc. É claro que é bom ter seguidores, é claro que é bom ter like, mas isso não deve ser a única medida de todas as coisas. Né, manter a produção desses materiais via IA e tirar isso, tornar esse grupo aqui mais intelectual, mais de conversa, mais de convívio do que de trabalho em si. Eu vou voltar, até por isso que era legal que a Sofia pudesse estar ouvindo isso, mas vai ficar gravado de qualquer forma. Vou agora, resolvendo a questão do curso, eu devo resolver essa semana, botar o curso para funcionar essa semana, né? Na próxima semana, sem ser essa semana, a próxima, a outra semana, eu pretendo já voltar naquela história de produzir um livro, de produzir um material, um trabalho coletivo, em torno do trabalho de vocês. Então, a gente vai voltar a fazer reuniões quinzenais e a ideia é tirar o máximo. Por exemplo, tinha aquele grupo que trabalhava na questão das redes sociais, no Instagram, basicamente. Produzir material. Esse material eu vou começar a produzir por IA, assim. E aí, com o tempo, a ideia é trazer para vocês o que vocês querem produzir essa semana para o Instagram. O que será? Vocês acham legal de produzir um vídeo para o nosso canal no YouTube? Né? E aí, esse espaço aqui vai ficar um espaço de encontro quinzenal para a gente poder alimentar essa discussão, alimentar essas discussões e aí pensar as coisas para fazer. E as coisas para fazer ficam muito mais por conta da IA. Libera as pessoas e fica uma discussão fica mais interessante, fica um espaço de convivência. A gente volta a ser uma comunidade mais do que o WhatsApp permite. Aqui a gente teria um senso de comunidade. Então a ideia é criar um ambiente cada vez mais agradável para cada um participar. Eu confesso que mudar para esse coisa foi interessante, mas eu não trouxe nenhum apetrecho, não trouxe nenhum vídeo explicando a vocês como funciona. Eu mesmo não conheço a plataforma direito. Então, peço desculpas por esse inconveniente aqui e vou ver se mando um tutorial para vocês de como usar essa sala, para que a gente possa usá-la melhor, porque ela tem muito recurso, muito mais recurso que o Meet. Deixa eu ler aqui o que a Sofia mandou. O que eu gosto muito na extensão é que é algo mais flexível. Com certeza, vamos manter isso. O nosso semestre letivo tem várias épocas mais calmas e outras mais agitadas, e a extensão nos permite decidir quantas tarefas podemos fazer.
quando podemos fazer. É exatamente isso. E a ideia é tornar isso, assim, tornar esse convívio aqui de reunião mais agradável, mais interativo. Então, futuramente, vou pedir para vocês abrirem mais câmera, terem mais gente falando, e a gente decidir mais as coisas aqui e o braçal, o mecânico, deixar para IA. E aqui ser um espaço mais de convivência mesmo, da gente amadurecer coisas aqui. O nosso semestre letivo tem épocas mais calmas e outras mais agitadas, e a extensão nos permite decidir quantas tarefas podemos fazer, quando podemos fazer. A pluralidade também é muito legal, porque precisamos fazer um processo seletivo para tal área, o que nos torna mais atraentes explorar novas áreas. Perfeito, é isso. Isso tudo vai ser mantido, Sofia. É isso. É isso que eu tinha de novidade em relação ao curso novo e essa ideia que eu estou pensando. Uma das ideias que eu estou pensando é, de repente, mudar o processo de entrada. Está funcionando muito bem o acolhimento. Só que o acolhimento, ele acolhe e acabou. Joguei o texto lá, acolhi a pessoa e acabou. Poderia ter um desdobramento, que a gente chegou a pensar isso no grupo de redes sociais, da pessoa acompanhar mais um pouquinho e fazer alguma atividade com ela, ou fazer um fichamento, ou fazer a leitura de um texto, ou produzir alguma escrita. E adianto, já usei a IA para resolver a questão da edição dos vídeos, vou usar para produzir carrosséis para o Instagram e vídeos curtos para o Instagram ou para o YouTube, e a ideia é também usar, atualizar o site mais rápido, que é uma outra coisa sempre capenga, a questão das fotos da equipe, a questão dos textos, isso eu vou ver como é que a gente pode fazer isso por IA, no sentido de tirar trabalho de vocês, tornar o trabalho mais efetivo e abrir frentes para que a gente possa ter espaço de trabalho. Então, você vai poder escrever para o blog do site, entendeu? Letícia. Assim como tem a recepção, poderia ter alguém com as funções de atribuir tarefa, poderia ter algum tipo de controle como planilha. A planilha tem 10 horas, a gente controla ali pelo grupo de anotação de horas. Mas a ideia aí é juntar isso, juntar o acolhimento com o engajamento na comunidade. A ideia agora, assim, o que eu quero começar a observar é o engajamento das pessoas, é o quanto as pessoas falam aqui, é o quanto elas se posicionam, o quanto elas trazem coisas novas. É ser menos uma coisa burocrática das pessoas participarem e mais assim, o quanto elas estão realmente se inserindo, entendeu? Quanto faz sentido, assim, vai se tornando uma coisa orgânica. A ideia é construir uma comunidade mesmo, assim. E em breve eu devo abrir também a extensão para alunos no segundo curso. Então, a ideia é ou a pessoa é de um curso ou de outro, mas o trabalho é comum aqui, é o mesmo grupo, uma mesma comunidade. Vai todo mundo trabalhar junto, tanto quem é do DHM quanto quem é do Eleições e Governo. Eu tinha visto, acho que o Vitor Hugo levantando a mão. Tá tudo bem, Vitor? Uhum. Pode à vontade. Eu vou anotando aqui o pessoal que tá na reunião. Sim, eu ia comentar sobre isso que você falou. Posso? É, e, e sobre o que os outros integrantes acadêmicos comentaram, eu gostei muito, porque eu acho que a gente não pode deixar de perder de vista o objetivo maior do conhecimento, porque a gente sabe que o conhecimento é adquirido de várias maneiras, né? Vamos dizer assim, né? Até mesmo por uma sociedade que requer soluções reais para problemas reais, né? Muitas das vezes, a gente tem que. Foi que até uma menina aí falou, que eu esqueci o nome, que a gente não pode perder de vista como o conhecimento ele é adquirido, né? Como ele é formado, como ele é sistematizado, como ele é escrito, como ele é elaborado. Esse processo, porque tudo é um processo, né, o professor Ronald? Tudo é um processo, né? E a gente tem que oferecer à sociedade claro, nesses desafios que nos tem hoje, de como é belo Uhum. claro, hoje a gente tem problemas globais,
mas a gente tem que lembrar que os problemas começam nas cidades, né? No local, no poder cidadão, né? No localismo. Eu quero lançar o debate sobre o localismo, né? E para finalizar, essa questão da inteligência artificial, eu acho isso sine qua non, principalmente porque eu acho que a gente tem que mostrar à sociedade que a gente pode, claro, numa perspectiva de, por exemplo, num eventual Voltou. conflito de uso de IA, fazer uma análise rigorosa de riscos. A gente fazer projetos que usem a IA, mas usem com sabedoria, né? Usem com sabedoria, com inteligência, sabendo, entendeu? Com inteligência, com sabedoria, sabendo usar, não fazendo mau uso, né? Mas sabendo usar com sabedoria. Então, por isso eu acho que, para finalizar, o que eu ia falar, muito bom os comentários dos integrantes. Eu acho que a gente tem que formar cidadãos críticos, sim, atentos à sociedade, à realidade acadêmica, profissional, os problemas sociais, né, que são graves ainda. Uma vez eu tinha um professor que falou que as pessoas hoje têm celular, mas não tem médico. As pessoas têm... ou seja, vão no posto de saúde, mas demora anos na fila do CIGEG, mas tem qual é o nome daquele aplicativo que eu esqueci o nome? É TikTok. Mas tem TikTok, né? Mas não tem médico. Mas o professor vive sendo desrespeitado em sala de aula, né? Enfim, saúde, educação continuam tendo os desafios. Eu sou filho de pais professores, eu sei disso. Então, assim, é muito... Voltou. Mas esse finalzinho a gente perdeu, essas últimas duas frases. Sim. Eu finalizei o que eu ia falar. Eu falei que eu sou filho de pais professores, então eu entendo que a educação sempre foi muito presente. Estão me ouvindo? A educação sempre foi muito presente na minha vida e eu sei dos desafios, compreendo os desafios. Hoje em dia, a gente não pode perder de vista tudo isso que eu falei de localismo, princípio da subsidiariedade, o poder próximo ao cidadão, numa perspectiva de desafios globais. A gente tem que, até mesmo numa questão de ética mundial, vamos dizer assim, uma nova ética mundial que está nascendo, sem perder de vista a experiência dos mais velhos, né, de quem tem experiência, né? Eu acho que, para finalizar, eu acho que a gente tem que trabalhar, sim, academicamente, com rigor acadêmico, mas sem perder de vista a sociedade e os problemas reais, né? Por isso eu falei soluções reais para problemas reais. Lara colocou um comentário aqui interessante. Letícia Nunes, já tinha lido. Lara, acho que o uso de IA atualmente é quase inevitável. Deveria ser mais consciente. Acho essencial a existência de extensões que forcem a interação humana, embora seja online. Estamos sempre nos comunicando pelo WhatsApp, nos reunimos para debater pautas, e isso é o que a universidade é capaz de proporcionar para o aluno, sendo mais flexíveis para não ser presencial. Tem uma coisa aí também, Lara. Esse ano, basicamente, eu não fiz reunião com concluintes dos cursos, mas era uma outra coisa muito legal, que era pegar o pessoal que fez um curso lá que é assíncrono, né? Você faz sem convívio direto com as pessoas online, direto, ao vivo, né? Mas quando você reunia, você tinha uma outra coisa, e são coisas bem interessantes, discussões, conversas bem interessantes dessas reuniões. Então, acho que vale muito a pena a gente retomar isso, não só com a comunidade daqui, mas com as pessoas que fazem o curso mais geral, assim, fazer reuniões mais gerais e ver como essas pessoas se comportam. Acho que é bem interessante isso e a gente pode aprofundar e amadurecer isso. É isso. Gente, do que eu tinha para trazer hoje era isso. Era a ideia de que o curso novo ele está terminando, essa semana eu devo terminá-lo. Então, em breve a gente vai ter a abertura dele
E aí vocês que são extensionistas do outro curso, mas não são desse, podem fazer o outro como alunos. E aí é interessante começar por vocês, que é uma forma de ir testando e ver se está tudo direitinho, se está tudo funcionando. E sempre tem alguma coisa que falha, alguma coisa que está errada, alguma coisa que não está configurada direito, ou tem uma falha humana qualquer. E vale a pena também para perceber como é que o curso está funcionando. Então, em breve eu vou abrir para vocês fazerem como aluno esse curso, vai poder ter extensionista para esse curso também, mas a ideia é trabalhar todo mundo junto numa única comunidade, e a ideia é retomar essas reuniões de sábado, pelo menos de 15 em 15 dias, e uma das formas de aumentar o engajamento é começar justamente por quando a pessoa entra nessa comunidade, né? Justamente no acolhimento. Do acolhimento já engajar em uma outra atividade, entendeu? Que aí eu acho que vai bem. E aí começar a fazer métricas, começar a observar também não só a quantidade, não só se a pessoa vem à reunião, mas como a pessoa participa na reunião. Acho isso bem interessante. Começar a pensar isso também. Né? Pô, se a pessoa puder botar a câmera aberta, eu agradeço muito. Assim. Eu sei que isso acontece geral, mas situações e situações, na medida do possível, é legal que a gente tenha esse tipo de engajamento também. É isso. Alguém mais gostaria de falar? Um comentário a mais? Gente, é isso. Eu vou mandar. Só não consegui identificar Ana Júlia Reis. Eu tentei puxar aqui pelo meu WhatsApp o arroba, aí não consegui identificar se a Ana Júlia seria uma das Júlias ou não. Aí eu não sei. Aí vou jogar agora no grupo recepção. O Caio botou um comentário aqui, só um minutinho. Acho que o maior problema da IA é as maneiras que usamos, como foi falado. Acho que deveríamos exercitar a nossa cabeça, fazer coisas sem o uso dela, mesmo que seja difícil, ainda para a nova geração. Ler pequenos textos, ver vídeos curtos, resumirmos sobre. Tem várias alternativas que podem usar para utilizar a IA realmente quando precisamos. A extensão é uma grande alternativa para exercitar isso. Beleza. Caio, me lembra de mandar um texto do ICL muito bom sobre níveis de leitura, assim, que eu acho que tem muito a ver com isso que você está falando e eu acho que talvez possa ajudar a gente aqui. Bom, voltando. Aí, sobre a participação na reunião, eu hoje ainda vou usar essa métrica antiga de cada um participou 5 horas, mas surgiram, pensem, vamos pensar juntos, métricas que qualifiquem também essa participação na reunião. Não que a pessoa participe só para poder ter horas ou coisa, mas que a gente consiga pensar esse engajamento maior nas reuniões das próximas. Eu sei que essa foi atípica por causa a sala é nova, situações diferentes, tal, mas para as próximas a ideia é aumentar esse engajamento, ok? Eu vou mandar aqui para o grupo recepção, falta só identificar a Ana Júlia Reis. É isso. Gente, muito obrigado. Diga, Letícia. Será? Porque acho que ela não está no recepção. De repente ela está nas anotações. Acho que eu tinha mandado o convite para ela. Me manda no privado, Letícia, o contato dela, que aí eu vejo se ela tá ou não tá no grupo, aí eu adiciono. Professor, Entrou sim, tá dizendo que entrou sim. a Ana Então me dá um nova, oi que lá na era uma recepção, das que aí eu te pessoas que eu tinha te adiciono. mandado. Porque como tá Aí eu acho, eu eu não sei se salvei ela com já algum entrou no outro grupo, nome, não. provavelmente deve ter te salvo como Júlia Reis, alguma coisa assim, mas não tô achando aqui. Mas isso é coisa boba, eu rapidamente resolvo isso e boto lá no grupo. É isso. Então, sábado que vem a gente não se reúne. No outro sábado, daqui a 15 dias, a gente começa a exercitar essa dinâmica de usar essa reunião como nosso principal palco de conversa, nossa principal convivência como comunidade. E aí eu vou antecipadamente passar algumas coisas e a gente vai conversar e vai debater aqui. E daí dessa reunião sai a ideia de fazer coisas, ou de fazer um vídeo, ou de fazer um texto, ou de fazer um carrossel para o Instagram. Aí a gente vai motivando isso, vai vendo os desdobramentos disso. E aí usa a IA de uma forma mais inteligente, para eliminar trabalho braçal e a gente poder trabalhar naquilo que realmente interessa, que é a reflexão, que é o pensamento, que é o amadurecimento de visões. É isso.
Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Bom fim de semana, a gente vai se falando pelo grupo. Ok? Tchau, tchau. Parar de gravar. Tchau, tchau.